Voltando a Brasília, o presidente da Câmara, Hugo Motta, avisa que rompeu relações com o líder do PT na casa, Lindbergh Farias. Repórter Vitória Abel, com todos os bastidores, é mais um desgaste da base do governo com o Legislativo. E qual foi a resposta do petista? Tudo bem, Vitória? Boa noite para você. Bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos os ouvintes. Pois é, essa foi a sinalização dada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, em entrevista, em conversa com a Folha de São Paulo, com o jornal Folha de São Paulo, em que ele disse a seguinte frase, que ele não tem interesse em ter nenhum tipo de relação com o deputado Lindbergh Farias, que é, portanto, líder do PT na Câmara dos Deputados. Essa frase foi encarada por Lindbergh Farias, claro, e também por lideranças de centro, por líderes próximos a Hugo Motta, como uma sinalização de rompimento do presidente da Câmara com o líder do PT, ou ao menos um afastamento do líder do PT. Vamos lembrar que Lindbergh Farias e Hugo Motta já vêm tendo uma relação estremecida há vários meses, desde que Hugo Motta decidiu pautar a derrubada daquele decreto que aumentava o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Lindbergh, então, liderou uma revolta, uma espécie de revolta, de resistência ali na Câmara dos Deputados a essa derrubada de decreto. E, posteriormente, Lindbergh também liderou protestos contra a proposta de emenda à Constituição, que era chamada de PEC da blindagem, que pretendia proteger os deputados e senadores de processos judiciais. O novo embate entre Lindbergh Farias e Hugo Motta, presidente da Câmara, se dá aí no cenário do projeto de lei antifacção. Para a gente recapitular, na semana passada, a Câmara aprovou esse PL antifacção que prevê aumento das penas para presos e condenados, para quem integrar organizações criminosas, aumento de penas que pode chegar a 40 anos de prisão, por exemplo, para quem cometer homicídio, a 20 anos de prisão para quem cometer sequestro, aumenta também as penas de roubo, furto e também prevê punição para quem fundar ou até mesmo se associar ou auxiliar integrantes de organizações criminosas. Esse projeto, que foi relatado na Câmara por Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, que chegou a se licenciar para relatar essa matéria na Câmara dos Deputados, o que gerou grande revolta no Palácio do Planalto, na base governista também. E o governo, mesmo depois de diversas mudanças que Guilherme Derrite fez no texto, o governo continuou protestando, principalmente contra uma mudança que foi feita no direcionamento de recursos que são obtidos por meio de apreensões nas operações e investigações envolvendo Polícia Federal e polícias estaduais. Esse direcionamento foi feito por Derrite no último relatório dele. Foi mantida uma separação, uma espécie de repartição dos recursos entre polícias estaduais e a Polícia Federal, e o governo não concordou com isso. Acha que o direcionamento desses recursos tem que sim acontecer apenas para a Polícia Federal. E depois dessa fala de Hugo Motta, que ele não tem nenhum interesse em manter relações com o líder Lindbergh Farias, ele disse, o líder Lindbergh Farias foi, é claro, para as redes sociais, numa briga que ocupou as redes sociais dos dois, e ele disse o seguinte, que considera imatura a posição do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que política não se faz como clube de amigos e que as posições políticas dele são transparentes e previsíveis, que ele sempre atuou de forma clara e com posições coerentes, nunca na surdina e erraticamente. Ele disse o seguinte ainda, se há uma crise de confiança na relação entre o governo e o presidente da Câmara, isso tem mais a ver com as escolhas do próprio Hugo Motta, que o próprio Hugo Motta tem feito. Depois, inclusive, Lindbergh Farias conversou com a imprensa lá na Câmara dos Deputados e ele ressaltou justamente que ele, como líder do PT, ele tem o dever de se posicionar em relação a algumas pautas, que o PT, diferentemente da liderança do governo, nem sempre está envolvido na articulação de matérias, mas pode muitas vezes ir sim para um confronto em relação a matérias que a esquerda discorda. E que ele disse que isso é muito natural. Para ele falou que nada muda, porque ele nunca foi amigo do presidente da Câmara e que ele sempre manteve, portanto, uma relação institucional com o Hugo Motta. E que para ele
nada mudava. Mas é claro que a fala do presidente da Câmara incomodou e muito a esquerda e também o Palácio do Planalto. A ver se nos próximos dias isso vai ter um reflexo nas negociações entre o Palácio do Planalto e o líder e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ou se essa briga vai ficar apenas entre Lindbergh e o presidente Hugo Mota. Por quê? Por enquanto, Hugo Mota mantém uma boa relação com o José Guimarães, que também é do PT, e é o líder do governo na Câmara dos Deputados. Boa relação também é mantida com Gleisi Hoffmann e também indiretamente com André Siciliano, que é secretário de Gleisi Hoffmann, secretário ali das Relações Institucionais do Palácio do Planalto. Agora, só para a gente pontuar por último, o PL antifacção já está no Senado Federal, relatado por Alessandro Vieira, deve ter uma audiência pública nesta semana e na semana que vem esse projeto vai ser pautado na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e já deve ser votado também no plenário do Senado. Tiago. E a Vitória Bel está nos estúdios da Jovem Pan News em Brasília, porque daqui a pouquinho tem o Direto ao Ponto e hoje o entrevistado é o ministro Guilherme Boulos e a Vitória vai participar com toda a nossa equipe, o comando de Evandro Cini, aqui de São Paulo. Vou chamar já as nossas comentaristas, Dora Kramer, Denise Campos de Toledo, Nelson Kobayashi está aqui no nosso telão. Pode entrar, Denise, pode entrar, Dora. E eu começo perguntando para você, Dora. A Vitória traz esse ponto interessante, né? Porque é um rompimento do presidente da Câmara com o líder do PT, não é o líder do governo. E o que faz nesse caso? Você troca o líder do PT para a relação ficar um pouco melhor ou menos pior, ou fica como está? Olha, eu acho que fica como está, porque o líder do PT, se trocar o líder do PT, isso vai ser uma desmoralização total. Agora, é uma cena que eu nunca vi, tá bom? Eu acho completamente inusitado, porque as pessoas têm suas rusgas, têm seus atritos, as pessoas que eu digo, são essas pessoas que estão no comando de uma casa legislativa. Agora, ninguém faz isso em público. Quer dizer, ninguém faz. Agora faz, né? Pelo jeito. E é uma briga realmente, assim, aberta. E se a gente juntar com o fato de que na semana passada o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que também não tinha mais nenhum tipo de condição de ter uma relação razoável com o líder do governo no Senado, senador Jacques Wagner, a gente nota que temos aí um cenário de atrito, e é porque o líder do governo, Jacques Wagner, também é do PT, um atrito com o PT, e isso não se dá fazendo uma troca de líderes. Isso se daria, poderia se dar normalmente, embora não estejamos em tempos normais, numa tentativa de se amenizar, de se aplacar os ânimos. Mas a reação do Lindbergh, lá na Câmara, foi exatamente o contrário. Foi para cima, chamou de imaturo, de criancice. Não deixa de ser uma atitude um pouco adulta, digamos assim, do presidente da Câmara. Mas o Lindbergh não fez a menor questão de aplacar os ânimos. Foi para cima, né? No Senado, o Jacques Wagner é outro temperamento, é baiano, entendeu? O Lindbergh é outra coisa, foi presidente da Uni, foi líder dos Cara Pálidos, é outra vibe. Então, isso aí, claro que vai render com votações importantes. A gente tem o orçamento para ser votado, orçamento de 2026, ano eleitoral. Então, o governo não está numa posição confortável, acabou de ter uma derrota significativa num projeto que era de autoria dele. Então, eu acho que cabe ao Palácio do Planalto, aos representantes, ali principalmente a ministra Gleisi Hoffmann, que é encarregada dessas relações, de ver como é que vai arrumar essa situação, uma vez que a situação já não é uma questão de bastidor, está em cena aberta, uma briga que eu nunca vi desse jeito. E Denise, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a escolha de Jorge Messias e a discussão entre ele e o presidente do Senado, mas de qualquer forma a gente fala sobre a Câmara, a relação dele com o governo e também agora a relação
do presidente do Congresso Nacional, do Senado, com o próprio governo. Se tiver uma relação ruim com as duas casas, aí já era, né? Exatamente, é uma crise política que o governo vai ter que usar toda a capacidade de articulação para tentar reverter, porque tem esses embates diretos com lideranças do PT, mas tem a reação, por exemplo, de Alcolumbre ao anúncio de Jorge Messias como o futuro integrante do STF. Ele, de imediato, já sinaliza a sua possibilidade de pautar a pauta bomba aí, que traria um custo muito maior para o governo. E hoje, Dario Durigan, que é secretário do Ministério da Fazenda, esteve em São Paulo em um evento, e ele disse que no caso de o Congresso aprovar essa pauta, que é relacionada à aposentadoria dos agentes comunitários, uma questão, inclusive, que preocupa bastante também as prefeituras e que poderia desequilibrar muito as finanças públicas, a intenção do governo é recorrer ao STF. Então, você tem essa outra frente também. Tem a questão da indicação para o STF, que foi mal recebida por Alcolumbre, que defendia a indicação de Rodrigo Pacheco, que é senador. Tem essa reação também por parte de outros políticos no Congresso. Eu acho que o governo está num momento bastante delicado, que talvez exija a presença mesmo do presidente Lula, não é? Que ele está viajando, ele está falando muito dessas articulações todas, mas eu acho que precisa ter uma presença mais firme dele, mais próxima dessas lideranças.